Bem-vindos ao ForLab, o podcast da ForSee Bilingual Academy. No episódio de hoje, a provocação é: como uma mudança que começa na sala de aula pode transformar a escola inteira? O vínculo afetivo, o protagonismo compartilhado e as pequenas ações podem gerar resultados reais. E hoje, além da Sara e da Juliana, já conhecidas do nosso podcast, nós recebemos o Rafael Parente. O Rafael é pesquisador, ex-secretário de Educação, fundador do Instituto Salto e uma das vozes mais influentes quando o assunto é transformar a educação brasileira em larga escala. Rafael tem trabalhado para mostrar que mudanças significativas começam no centro da sala de aula e podem alcançar redes inteiras de escola. E é justamente sobre esse poder de inspiração e de transformação que vamos conversar. Sejam bem-vindos! Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Muito feliz que você está aqui. Obrigado. Obrigada por estar aqui, obrigada por aceitar participar desse bate-papo. Tem uma pergunta aqui para todos. Qual foi o momento que vocês perceberam claramente que o vínculo entre professor e aluno transformou a aprendizagem? Um pouquinho de experiências pessoais aí, como aluno ou como professor. Essa claro que depende, não? Então, quando percebe e quando você está numa sala de aula, eu normalmente entro nas salas de aula e eu vejo o que eu estou vendo. Se eu estou vendo o que o aluno está pensando, o que esse aluno está criando, se está conversando, o que o aluno está de fato fazendo, e eu normalmente olho o que o professor está fazendo. Se o professor está professando, se está escrevendo uma coisa na lousa para alguém decorar alguma coisa. Mas quando eu entro numa sala de aula e eu ver conversa, um diálogo de um aluno com um desafio e o professor conectada a isso, você vê faísca saindo. Então, não é uma coisa tão, talvez tão pedagógico de conseguir descrever o momento, mas eu ver na sala dela, eu vejo que uma cultura realmente de ser escutada e que pode fazer perguntas. Tá bom. Eu me lembro de uma situação, e como você perguntando, falei, experiências pessoais, eu falei, lógico que eu acho assim, 30 anos na educação deve ter tido um monte que a gente nem percebe, porque faz parte do nosso dia a dia, e o Rafael já falou uma vez que a gente não vê onde chega, né, ali, que é uma fala famosa, onde nós não sabemos onde a nossa influência chega, então, mas me fez pensar, eu me lembro de um aluno bem desafiador que nós tínhamos, e havia uma dificuldade de acesso a esse aluno. E um dia eu falei, como é que eu vou chegar nele? Ele tinha a idade de uma das minhas filhas e eu vi que ele gostava de tal assunto e falei pra ele. Sabia que eu tava assistindo um filme sobre isso com a Isabela, né, que era mais nova, na minha casa ontem. Os olhos dele abriram, assim, pra me ouvir. Então, foi uma pequena ação de conseguir um vínculo. E aí, a gente começou a conversar sobre algo que eu percebi que ele gostava e porque era relacionado à idade. Eu senti que naquele dia a nossa relação se abriu. Então, todo tipo de aprendizagem ficou mais fluido, não vou dizer que é mais simples, mas mais fluido, porque fomos criando uma relação de confiança. Porque eu acho que realmente foi uma sacadinha daquele momento de deixa eu falar de uma coisa que nós dois podemos gostar e que trouxe pra ele era novo, né, era uma criança, mas depois ele cresceu na escola e teve momentos que nós estamos criando essa relação de confiança. Então, quando estava muito desafiador, eu falava assim, não, mas eu confio em você, vamos lá. E realmente eu confiava nele, porque ele aí, com aquela relação, ele se arriscava diferente. Eu lembro bem, foi bem interessante. Bom, para mim, durante a minha infância, eu já percebi assim que cada ano eu chegava para os meus pais e falava, nossa, esse ano eu tô gostando muito de matemática. Aí no ano seguinte eu tô gostando muito de artes, eu tô gostando muito de geografia. E aí, uma vez a minha mãe sentou comigo e ela falou assim, você já parou para se questionar por que a cada ano você gosta de uma área diferente e que não tem muito a ver com a outra? E aí foi que nessa conversa com a minha mãe, que é professora, que eu entendi que existe esse link da relação que você constrói com o seu professor, da emoção que ele consegue criar em você, né? Ou de alegria, ou de confiança, ou de orgulho, né? Mas
o conjunto de emoções, quando é um conjunto positivo, ele te faz sentir uma coisa diferente, que provavelmente esse aluno sentiu com você também, né, Juliana? E aí, foi quando eu parei, depois dessa conversa com a minha mãe, entendi, não existe uma relação aí do quanto eu gosto das matérias por conta da relação que os professores estabelecem comigo e como eles me fazem, que tipo de emoção eles me fazem sentir durante as suas aulas. Mas eu queria também muito rapidamente falar de um episódio quando eu tinha 17 para 18 anos e participava de um projeto voluntário que era uma creche comunitária num lugar bem vulnerável lá no Distrito Federal, mas que quando a gente ia conhecer, a gente via que era muito mais um depósito de crianças e até jovens, de mães que iam trabalhar e trabalhavam em casas e não tinham com quem deixar os seus filhos durante o contraturno, né? E aí eles ficavam lá, mas quando a gente chegou lá e eu estava junto com professores e alunos da UNB, a gente viu que a forma deles trabalhar era assim, todo mundo com as costas coladas na parede e a gente vai distribuir uns brinquedinhos ou a gente vai ligar a TV e aí as crianças ficavam praticamente uma manhã inteira, uma tarde inteira sentadas com as costas coladas nas paredes e aí fazendo algumas atividades ou assistindo TV, né? Mas a gente começou a fazer um trabalho pedagógico diferente, até que teve esse dia que me marcou muito, porque teve um professor que foi lá primeiro fazer uma formação com a gente e explicar que essas crianças em alguns bairros vulneráveis, falta até a parte do toque para elas. Sim. E aí ele queria que cada um tivesse na frente de uma criança e trabalhasse com toque, né? E aquela menina olhava para mim, que era uma menina que devia ter uns 4 anos de idade, mas com o olhar dela, ela me passava que aquele estava sendo o momento mais mágico da vida dela. E foi uma coisa sem palavras, sem conversa, mas que criou uma conexão tão forte, né? Que eu nunca mais encontrei com ela na vida, mas eu sei que ficou marcado para mim e provavelmente na vida dela também como um momento que foi extraordinário. Nossa, que bonito. Com certeza foi muito marcante e para os dois, né? Nós como professores ali, como os adultos da relação, a gente também sente o quanto isso é importante, né? Eu tenho uma historinha para contar, porque recentemente eu encontrei esse meu professor, ele foi meu professor de inglês, e na época, quando ele era meu professor de inglês na escola de idiomas que eu tava, eu já tinha decidido que eu ia ser professora, mesmo adolescente, mas na minha cabeça eu ia ser uma professora de português, porque eu sempre gostei muito, né, da língua portuguesa, mas também aprendi inglês ali. E aí ele me chamava de Double N, porque meu nome é Aline com 2 N's. Então, e é uma coisa tão simples, é tão bobo, mas ele saber que o meu nome era com 2 N's, ele escrever esse meu nome corretamente, ter esse... Ali com a gente era tranquila essa relação, ele poderia ter esse apelidinho ali comigo. E aí um dia ele me deixou um recadinho na prova. Double N, você seria uma excelente professora de inglês, pense sobre isso. E aí depois de uns anos eu o encontrei na rua e ele me perguntou, professora de inglês? Eu falei, sim, professora de inglês. E recentemente eu o encontrei de novo. E aí ele me segue, né? E ele falou, formadora de professores? Eu, sim, formadora de professores. Então, né, só de saber meu nome, como escrevia meu nome, como se aproximar de mim, foi um impacto na minha vida, é muito interessante. Mas eu queria aproveitar a sua fala, porque eu acho que tem uma coisa que traz um vínculo que é muito interessante. A gente fala muito sobre expectativas altas, né? Então, conforme vocês estavam falando, me chama a atenção o quanto essas pessoas que criam vínculo têm expectativas altas da gente. Então, ele te mostrou uma expectativa. Era visível no olhar do aluno que eu comentei que ele sabia que eu tinha expectativas altas para ele, que eu acreditava mesmo nele, né? Então, acho que isso faz muita diferença quando pensa em vínculo também. Com certeza. Ontem nós tivemos uma palestra, né, com o Rafael, e você falou sobre o vínculo afetivo e você trouxe a questão da palavra, né, sobre afetar. O que você traz aí de como afetar a outra pessoa, como ser afetados, como isso também afeta a educação. Podemos falar um pouco sobre isso? Podemos, claro. Bom, primeiro que é bom que a gente faça esse vínculo da palavra afeto com o verbo afetar, né? Porque o vínculo afetivo, ele é algo que a gente tem deixado um pouco de lado, e até na conversa que a gente estava tendo aqui,
eu acho que cabia falar sobre isso também, o quanto que na educação a gente está fugindo um pouco dessa parte mais humana do processo de formação humana e indo muito para a transmissão de conhecimentos, que também é algo extremamente importante, né? Então, a educação, a função da escola, a função da educação é que as novas gerações compreendam os processos civilizatórios que aconteceram no passado e até aqui, e a partir daqui que eles estejam prontos para dar um novo salto, né? Então é muito importante que eles compreendam essa produção anterior de conhecimento, que eles compreendam, é muito importante saber matemática, saber ter o pensamento lógico-matemático, conseguir ler e interpretar um texto, conseguir criar hipóteses científicas, isso tudo é muito importante. Mas isso tudo depende fundamentalmente dessa parte do afeto, que é o quanto as pessoas envolvidas numa comunidade escolar, que não são só os professores, mas todas as pessoas aqui que criam experiências o tempo inteiro, elas conseguem afetar emocionalmente o outro. Porque as pesquisas todas de ciência de aprendizagem, sobre o cérebro e etc., já demonstram que a gente guarda muito mais na nossa memória, especialmente de longo prazo, quando a gente tem boas emoções ou infelizmente também, né, quando a gente passa por alguma coisa, alguma crise, alguma questão muito séria na nossa vida, a gente cria memórias ali também que ficam conosco para o resto da vida, mas a gente precisa lembrar disso, que o quanto nós somos afetados naquele momento, aquilo ali vai gerar memórias que vão ficar por um longo prazo, né? Quanto mais afeto, maior a duração da memória conosco durante a nossa vida, ao longo da nossa vida. Nós falamos de aprendizagem significativa, né? Sim. Agora, para dar significado, a aprendizagem é social. Eu preciso pensar nisso e ver que o outro está pensando sobre isso. Normalmente, eu preciso do outro para criar significado. E isso Perfeito. é uma coisa de afeto, mas é também uma coisa de curiosidade, da capacidade de alguém acreditar em mim, de ter altas expectativas, de me ouvir. Às vezes nós pensamos que o professor tem que dar, mas às vezes tem que dar condições que acontece, né? Perfeito. Então... Pensando na cultura da escola, na cultura institucional, Sara, como a gente pode apoiar os professores a cultivarem mesmo os vínculos mais fortes com os alunos? Eu acho que nós temos dentro do desenvolvimento profissional nosso, nós também tem uma clareza de que isso faz parte do papel do professor de conhecer seus alunos. Então, eu lembro da primeira vez que nós falamos isso, falou, gente, quais são os seriados que eles estão assistindo? O que são as coisas que eles estão brincando? O que é a coisa que eles estão querendo pedir para Natal? Tem que conhecer. Eles têm irmão, tem bicho de estimação. Eu preciso saber o que é o convívio deles e como que que é importante na vida deles. E eu lembro que a primeira vez que nós começamos a falar disso, muitos professores, foi chocante para eles, de que isso era parte do papel do professor de saber. Eu falo, mas se nós sabemos que para aprender tem que, assim, eu deveria saber que o outro sabe disso, e eu quero criar algum vínculo, significado com o que é da vida da pessoa, com aquilo que estamos estudando, e saber que ele já sabe. Se eu não conheço eles, fica muito difícil fazer esse cenário. E aí, é uma das maneiras de falar aprendizagem significativa dentro com vínculo, conhecendo as pessoas. Então, eu lembro uma professora falou para mim, aqui não é para ter muita maquiagem, andamos de uniformes, não é para ter brinco, etc. Para brincar mesmo, para estar junto. Não, aqui não é lugar de desfile, não. É lugar realmente brincar, pega, vai no parquinho, não é uma coisa do outro, não é nosso. E o professor falou, nós íamos fazer um evento, e a professora, posso pintar minhas unhas num cor diferente? Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu vejo quando eu pinto minha unha de diferentes cores, todas as meninas pré-adolescentes ficam assim, Miss, está com essa cor diferente, mostrando um arrojo. Porque também tem essa curiosidade, que de mim eu posso compartilhar
para também criar esse vínculo, que é um pouco como o Juliano fez. Eu gosto de algo, eu mudo a minha unha também. Então, eu acho que tem um vínculo para o significado e tem esse negócio para criar curiosidade entre um e outro. Então, eu sempre que a gente fala em como estimular os nossos professores a olhar para isso ou para aquilo, lembro de conversas que a gente tem também e trago a importância das perguntas que a gente faz. Então, nós, né, no meu caso como liderança, ou a escola, como a cultura da escola, perguntar sobre o aluno, né? Então a gente tem reuniões individuais em que o professor tem que falar para o pai sobre o aluno. Então, a partir do momento que ele tem que falar sobre o aluno, ele precisa saber mais sobre o aluno. E aí, ao saber mais sobre o aluno, dependendo da pergunta que eu faço, é o que ele vai saber ali, vai buscar saber. Então, algumas estratégias para manter essa cultura de olhar, nós podemos usar como instituição e como escola para mostrar que nós valorizamos esse olhar. Claro que isso não vai garantir nada, né? Mas a escola mostrar que valoriza o olhar individualizado, algumas estratégias a gente usa. Então, uma delas é, realmente, eu sempre estou me policiando que tipo de pergunta eu estou fazendo. Porque se eu perguntar para o professor se ele cumpriu a programação e o planejamento, essa vai ser a preocupação dele. Mas se eu perguntar para o professor o que o aluno dele estava fazendo, aí vai ser outra resposta e outra preocupação. E realmente, assim, eu acredito que momentos em que eu tenha que olhar para o aluno, porque eu tenho uma reunião individual para falar sobre esse aluno, porque alguém me perguntou no meu planejamento onde está o olhar para o aluno, me ajuda a ver, essa instituição valoriza esse olhar. Eu acho que institucionalmente nós temos várias coisas que não é somente o professor saber do aluno, mas um saber do outro na sala, não? E que é importante de saber do outro. Então, nós temos o que eu gosto cada dia tem um líder na sala. E o líder, quando uma pessoa é líder, nós sabemos mais sobre o líder faz outras coisas. Nós temos quem é ajudante na sala, tem papéis e cada dia vai trocando. Então, isso dá o momento de brilhar de cada um também, não? A hora de cada um vai ajudar o outro. Então, tem esses momentos organizados. E tem a hora de entrevistar os pais, que eu também acho super interessante, que nós fazemos um trabalho que os alunos entrevistam um a outro aluno, para saber da vida do aluno. Aí eles criam um quiz para os pais. Aí os pais vêm para visitar e eles fazem tipo, então, seu filho gosta mais de tal. E a escola inteira sabe porque eles entrevistaram a pessoa. E aí eles vão ver se o pai sabe, não sabe, esse tipo de coisa. Da mesma coisa, traz os avós dentro da escola para falar qual era a brincadeira que fazia antes. Então, entrevista os avós, entrevista os pais, um entrevista o outro, faz parte do currículo de conhecer o outro. Então... Muito legal trazer isso, que faz parte do currículo e faz parte daquilo que a gente quer realmente que as pessoas tenham fora da escola, não só aqui dentro, a construção de comunidade, conhecer o outro, valorizar o outro como pessoa, né? Eu ia falar justamente sobre isso, né? Sobre a criação de comunidade, né? Essa questão que a Sara já colocou também de a necessidade que a gente tem de pertencimento a um grupo, né? E é importante que a escola ofereça esse grupo e essa comunidade para que todos se sintam pertencentes, né? Porque a gente cria sentido na nossa vida também a partir desse pertencimento, né? Mas eu estava pensando aqui que eu acho que eu faria provocações com os professores para que eles refletissem sobre a sua vida, inclusive em outras áreas, né? Então eu, por exemplo, estava me lembrando que a minha experiência mais legal em um hotel foi num parque que chama Ngorongoro, na África, né? E que todas as pessoas no hotel sabiam o meu nome e algumas coisas também que, assim, isso aconteceu com você fez isso hoje e tal. Então, o tratamento deles ali naquele hotel me fez com que eu me sentisse uma pessoa especial e que eles realmente estavam me conhecendo, né? Então, quanto mais personalizado é o nosso tratamento para o outro vai se sentir especial e vai se entregar muito mais para a relação e para aquilo que você está propondo, né? Então, se os professores estão propondo uma experiência de aprendizagem, etc., quanto mais personalizada e quanto mais
eles conseguirem criar esse ambiente onde cada criança se sente valorizada e pertencente àquela comunidade e vinculada uns aos outros, né, mais ela vai também devolver estando presente e participando das atividades. Muito bom, e a gente fala, o que a gente trabalha é pela autonomia dos nossos alunos, né, e também dos nossos professores. E aí a gente chega ao nosso segundo assunto de hoje, que é o protagonismo compartilhado. Quando a gente fala do protagonismo do aluno no centro, alguns professores, eles se preocupam, mas qual é o meu papel? Né? Porque a gente está realmente subvertendo uma ordem aí de que o professor tinha um papel central lá no ensino tradicional. E hoje já há muito tempo não tem mais. Mas então, qual é o novo papel? Como a gente divide esse protagonismo? Que estratégias você consegue compartilhar conosco, Ju? Isso é central quando a gente, aí falando de olhar para a escola de um modo em que queremos formar pensadores, pessoas que pensam criticamente, que realmente se importam com o outro, né? Porque nós estamos falando aqui, quando a gente falou de afeto, falando de o outro deixar de ser alguém apenas para ser alguém com quem eu me importo, né? Então, sempre quando nós falamos de mudar a estrutura da escola para uma escola que prepara para o futuro do trabalho, para o dia de hoje, mudar o papel do professor, sair da frente, virar ao lado, é essencial. E, sem dúvida, é difícil, porque os professores escolheram ser professores porque eles tiveram um modelo X, e, de repente, eu preciso quebrar esse modelo e buscar que papel é esse que eu faço. Numa era em que nós temos muita informação disponível, muito acelerado e muitos recursos, talvez uma das estratégias é me colocar como aprendiz junto com os alunos. É claro que o professor, ele precisa saber fazer as boas perguntas, instigar a curiosidade, então ele precisa ser curioso, ele precisa ser um bom modelo de um aprendiz. E estar junto ali para interferir. Não existe também aprendizado sem troca. Há sempre uma troca. Mesmo quando a gente está aprendendo sozinho, tô lendo um livro, está sendo uma troca com um canal. Então, o professor está aprendendo com o aluno e está ensinando o aluno. Mas sair do papel de sou detentor do conhecimento para o papel de eu conheço algo, esse aluno conhece algo, nós vamos ter uma troca e eu vou ter o papel de puxar, questionar, instigar, inspirar, ser um modelo. Eu acredito que é o nosso caminho aí. E, falando em dicas, sempre pensar que se nós queremos isso na sala de aula, nós queremos isso na escola. Então, o nosso desafio daí, eu falo como liderança, é como ser esse papel também para o meu professor, né? De não estar sempre só dizendo o que ele tem que fazer, mas modelar também o que é o ensino-aprendizagem em conjunto, né? Eu acho que a primeira coisa é valorizar o professor nessa outro papel. É que ela é tão importante, mas é mais desafiador. Então, não é menos, é mais. Sim. Sair da frente de dar conteúdo, que eu falo aqui, a Juliana falou de garantir, porque eu falei, a palavra garantir é proibida aqui. Porque eu não garanti que alguém aprendeu nada. Verdade. Então, não vai falar que garantiu. Agora, eu consegui criar um framework, um modelo de expectativa alta, curiosidade, objetivo claro, onde que nós queremos chegar, que nível de pensamento que queremos chegar e de que nós vamos estar pensando sobre. E dar algumas informações de curiosidade, de ponto de partidas, isso é papel. Mas deixar espaço para que, da ponta de partida, nós saímos uma jornada juntos para ver esse objetivo. Agora, o professor não pode esquecer do objetivo. Não pode se perder tanto que não tenha. Agora, ao longo desse caminho, pode ter outros objetivos super importantes. Então, tem que saber por qual motivo que eu paro e eu descanso e eu discuto mais. É uma coisa socioemocional.
pode ser uma coisa que não tem nada a ver com a aprendizagem, tem a ver com a vida, tem a ver com a conexão das pessoas. Eu paro para falar, olha, gente, vamos conversar disso, isso não foi legal, isso foi, nós combinamos. E isso é aprendizagem, e isso é ser modelo. Então, é saber por que eu paro, onde que eu investo mais tempo, e sempre puxando para cima, provocando. Eu tenho que acreditar. Isso não é fácil, mas é muito mais o chefe, um chefe de cozinha fazendo receita, você tem vários alimentos e vários talentos, está puxando. Diferente de fazer uma receita todos os dias, arroz e feijão. Sim. E a gente fala aí de ampliar, então, o protagonismo estudantil, com a sua visão aí de diferentes linguagens que você traz, né? Eu tô muito na educação, muito na sala de aula, a Sara já tem uma vivência aí muito mais de empresas, né, de institutos, e você também migra por outros lugares, você traz várias linguagens aí para falar de educação. Como que isso que a Sara está trazendo, a Juliana trouxe essas estratégias, podem ser viáveis também em outros espaços e não só nas escolas privadas, onde a gente consegue trabalhar com diferentes recursos e diferentes materiais? Então, pensando numa realidade de escola pública ou pensando em organizações sociais, como a gente traz esse protagonismo estudantil também? É interessante, né? Voltando só um pouquinho na questão do papel do professor, que eu acho que continua central, depende de como a gente define central, né? Mas ele continua fundamental e a gente precisa, todos nós entendemos, que ele vai se tornando mais complexo porque a sociedade vai ficando mais complexa e o processo de formação de pessoas para viverem nessa sociedade também se complexifica. E o professor é o líder dessa conjunto do que acontece, né? Que a gente está formando as futuras gerações. O professor é o arquiteto desse processo, né? Então ele arquiteta toda a experiência. Ele precisa pensar nessa experiência e ele precisa parar para refletir que, olha, a gente tinha uma realidade que era muito diferente quando eu era criança, né? A gente evolui em tecnologia, a gente evolui em como a gente sabe que o cérebro funciona. É claro que a gente teve assim, muitos teóricos legais, e agora, até falando para vocês de novo, né, que daqui a pouco a gente vai ter o livro O Professor Ampliado. O nome do livro é O Professor Ampliado. Né? Muito bom. A gente fala também de IA, mas a gente fala sobre como que ele pode usar as tecnologias, mas todas as ferramentas para ampliar as suas competências, as suas inteligências, o seu impacto do seu trabalho e se entender, né? E aí o interessante é que a gente faz um histórico desde Sócrates, como é que era o professor socrático, que ia instigando por meio de perguntas provocadoras, depois passando por vários teóricos, Dewey, Paulo Freire, com processo dialógico também, que o professor precisa... ele precisa entender que ele está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Mas também agora com as tecnologias e como ele se torna um facilitador e precisa ser também um curador, precisa ser, a gente chama de coreógrafo, que é ele organiza os tempos e os movimentos dentro da sala de aula, né? E ele precisa ser esse mentor. E aí o mentor que entra nessa área do protagonismo. Por quê? Porque a partir do momento que ele entende também que o processo de formação humana é um processo de formação de todas as dimensões e, em especial, que eu ajude a pessoa a responder ou a começar a responder perguntas fundamentais da nossa vida. Que é, como é que eu enxergo o mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu potencial? Como é que eu posso contribuir e ajudar a criar uma sociedade melhor, um mundo melhor, né? Então, ajudar a encontrar e desenvolver as potencialidades de cada criança, de cada jovem, é o papel do professor. E aí a gente precisa entender que se a gente não trabalha o protagonismo, que são essas oportunidades para que as pessoas liderem, para que as pessoas façam escolhas, para que, inclusive em coisas que tradicionalmente a gente vê só como tarefas dos educadores. Por exemplo, a pesquisa, e aí eu vou parar aqui, mas as pesquisas falam o seguinte, que quando os estudantes participam da discussão sobre como eles vão dar evidências de que eles aprenderam, ou seja, do processo avaliativo, eles ficam muito mais motivados.
Então não é mais um processo só dos professores falando como é que a gente vai avaliar, vai ser com prova, vai ser com isso, vamos trazer os alunos para a gente fazer essa discussão juntos, né? Então, em todos os lugares, né? Acho que na sociedade a gente precisa apostar mais. Outro dia eu compartilhei o caso de um estudante de 16 anos de idade que criou, a partir da utilização de IAs e impressora 3D, um braço, como é que chama? Prótese. Isso. Um substituto para um produto que custa tipo $150 mil, mas ele criou com $300. E claro, ele fez uma super pesquisa, ele tem altas habilidades, mas assim, essa questão das altas expectativas e a gente entender que eles podem sim me surpreender, que foi uma coisa que a gente falou ontem, e eu quero ser surpreendido. Né? Eu quero oferecer a melhor oportunidade possível para que eles se superem o tempo todo. Né? Eu acho que aqui na escola pública, nas ONGs, na sociedade, como é que a gente cria essas oportunidades, como é que a gente desenha experiências onde as nossas crianças e jovens possam se colocar. Mas é importante frisar que, de fato, a liberdade do professor de construir e arquitetar essas experiências tem que estar no modelo. Perfeito. Então, se é que eu tenho 50 minutos e eu tenho material para cobrir um livro de 50 minutos, de garantir, vou fazer nada, não vou escutar, não vou, assim, não, então nós temos que ver. Aqui eu falo menos e mais. Aí eu escolher menos para dialogar sobre, porque eu dei mais espaço para criar. Agora, se eu falo que a quantidade que eu planejo é de 50 minutos, o aluno não vai falar nada. Não vai ter exploração. Então, eu acho que libertar o professor para essa situação é o outro lado. E esse negócio que aqui nós falamos muito que não tem linha de chegada igual. Não tem a expectativa que todos os alunos vão fazer a mesma avaliação. Todo mundo vai ter prova. A grande maioria da prova, perguntas abertas. Tem um pouco que é... Então, cada um vai chegar numa linha. E aí vamos ver até vai fazer um projeto, vai analisar, cada um vai falar que tipo de projeto que quer mostrar que é meu final. Vai negociar. Pais vão assinar contrato que eles concordam que essa é uma boa ideia. Aí volta e para que escola. Cada um tem sua linha de chegada. Agora, se eu falo que todo mundo vai chegar na mesma, também não tem graça e muito menos que a expectativa alta. E é impressionante quando você solta essa corda, quanto a mais que eles fazem, se você fosse falar a linha da média, eu acho que a média vai chegar nisso para conseguir que a nota é 7, a média é isso, então vou fazer uma avaliação de trás para frente, não? Ela menospreza todo mundo. Então, é uma coisa para pensar como que nós entendemos como avaliação. A gente acaba pensando no ecossistema inteiro ali, né, da educação, realmente. Eu acho que uma grande troca, né, trocar essa palavra do garantir por oportunizar, que oportunidades eu tô dando. E se a gente aprende pela emoção, e pode ser pelo amor ou pela dor, se eu como professora eu posso planejar, que eu planeje pelo amor. Mas um pouco de dor. Não, dor do desafio. Não é um dor ruim que estamos falando, mas a dor de não saber é um dor. Sim. Mas ela também, ela impulsiona. Se eu boto curiosidade, não é isso. Aí que eu acho que o estimular, em vez de só provocar, o professor consegue gerar uma experiência de curiosidade, né? Como enfrentar a dor pode fazer a diferença daí na ação que o professor consegue lidar, né? Porque assim, às vezes é necessário mesmo lidar com as frustrações, com os desafios, mas como que a gente vai olhar para isso? Qual é o olhar, a lente que a gente vai usar? Isso acho que pode ser interessante. E aí, ao mesmo tempo, pensar no aprendizado para a vida e ao longo da vida. Por exemplo, quão importante é saber lidar com frustrações. Então, Thomas Edison, quantas não lâmpadas ele fez até chegar, né? Então, quantas vezes ele se frustrou? E todos os cientistas, até chegarem de fato, a uma invenção, aquilo que funcionava.
né? E para os nossos estudantes, eles precisam entender isso, né? Que até a gente conseguir, a gente vai cair. Para a gente andar de bicicleta, a gente cai várias vezes, né? E dói, mas é parte. Vai lá. A primeira vez que minha filha ralou o joelho feio, ela tava chorando, eu tava limpando, eu falei, vai doer um pouco mais para limpar. E eu tenho uma coisa, isso vai sarar e vai acontecer de novo, se você está se divertindo. Sim. É inevitável. E aí volta na questão do ambiente seguro para se frustrar, para cair, para ralar, porque assim, aí para ter resiliência, né, é mais possível se eu tô no ambiente assim, eu sei que eu posso chorar, que minha mãe vai me ajudar de alguma maneira. Vai acontecer de novo, vamos lá. E que chorar também tá tudo bem, Tá dentro tudo do bem. processo, tem momentos para isso, né? E aí a gente chega então no nosso terceiro bloco, que a gente está falando de pequenas ações com grandes impactos. Acho que já temos, né, algum material aqui para isso. Se vocês têm algum exemplo aqui vivo sobre de algo simples que foi modificado e que gerou grandes impactos aqui tanto na nossa escola, algo que você viu fora, e que temos. Tem muitos. Eu acho que, por mim, eu sempre falo de tempo, né? Por mim, o grande impacto, que parece nada, é dar mais tempo para dialogar. Isso que seja claro. E às vezes é 5 minutos, é 10 minutos para começar, mas eu vou falar uma coisa que nós fazemos aqui na escola que eu acho pequena e eu acho importante. E temos discussões sobre ela, no mínimo, cada trimestre. É como receber o aluno. Uhum. Então, nós não temos alguém que fica fazendo presença. A presença é uma pergunta. E a pergunta, a pessoa, então, logo que ela entra, ela está se colocando como parte da construção. E que isso vai ser visto e ela está se colocando da hora que ela entra. Então, isso é uma coisa e outra que vem com a forma de receber, que nós falamos para os pais. A hora de falar com o professor não é na hora da entrada. Se quer alguma coisa, você manda um bilhete, alguma coisa, vamos ligar, porque nós estamos recebendo os alunos. E olho no olho, na hora de receber. Então, eu acho que para mim é pequena coisa, mas faz toda a diferença. E a recepção dos alunos realmente faz diferença. Aqui na escola a gente tem sempre essa cultura de estar na sala antes dos alunos para dar um bom dia, para olhar no olho e para mostrar eu preparei esse ambiente para você. Então eles se sentem... Eu sou bem recebido aqui desde a hora que eu chego. Isso é muito importante. Eu tô esperando. Alguém tá me Alguém esperando. espera, sim. Fico pensando, teriam inúmeras mesmo, porque assim, a sensação que eu tenho é que todo dia a gente faz alguma mudança que dá um grande impacto, né? Eu acho que eu posso citar a mudança que a gente faz no próprio... A Sara fala da grade horária, né? Para a gente ter um momento em que o aluno vai precisar estar na liderança e ser protagonista, nós colocamos um momento de projetos. E nesse momento de projetos, não tem um professor que é o responsável. São todos os professores ali para apoiar nos projetos que os alunos escolheram desenvolver. Então, parece pequena, mas você precisa dar tempo para isso acontecer. Porque se você fala que você vai desenvolver projetos de acordo com o interesse do aluno e o professor vai apoiar, mas você não tem tempo para isso acontecer na sala, na escola, isso não acontece. E essa é uma pequena coisa que nem sempre todo mundo tem autonomia para fazer. Precisa da varinha mágica, da direção, da coordenação, para realmente... Mas impacta a escola toda e toda a comunidade. Que é importante. Chegamos nisso porque quando eu falava... então nós temos esses professores, vai ser a hora do projeto, e cada professor tinha uma sala que era responsável, mas que eu falava, mas é para dar para os alunos, mas a sala era eles... Não dava certo. Parece que eles sempre tinham mais para falar com os alunos reclamavam, falavam, eles não dão tempo para trabalhar, eles falam 20 minutos, não queremos trabalhar. E os alunos assim. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos fazer assim. Não tem. Todos os professores são facilitadores, todos os professores podem ficar em algum lugar, mas os alunos não ficam necessariamente nesse lugar que é o facilitador. Aí tem um corredor inteiro, que todas as portas abertas, e consegue fazer grupos menores de alunos, e tem professores de
guardiãs do espaço, talvez, ou de retaguarda, mas são facilitadores na hora. Mas precisei tirar essa autoridade, essa obrigação do professor para dar espaço para o aluno. Eu ia trazer o caso de uma escola que eu conheci na África do Sul, e que era uma parceria do governo. Não vou lembrar o nome da... É porque não era uma cidade grande na África do Sul. Eu estava tentando lembrar o nome da cidade, da escola, mas eu não vou lembrar. Mas o fato era, a escola, ela começou a receber vários alunos que tinham sido reprovados ou expulsos de outras escolas para ir para lá, porque eles faziam um trabalho de projetos, né? Eles traziam muito os componentes artísticos, que eu acho que faz muita diferença, e eles trabalhavam sempre com uma apresentação para a comunidade. Então, todos os projetos interdisciplinares, eles tinham STEAM, né? Eles tinham a arte integrada, e eles tinham a apresentação dos alunos para a comunidade. E assim, para mim, essas duas coisas, porque a forma como a gente sabe que não é tão fácil assim, a gente fala como se fosse uma coisa fácil, não é tão fácil, né? Mas essa integração da arte, que eles explicavam, inclusive assim, qual que é a relação da ética com a estética, né? Qual que é a relação de diferentes tipos de artes com as emoções, né? Que tipo de desenvolvimentos diferentes, cognitivos, podem ser acelerados por conta de processos artísticos, né? E também frisavam muito nessa questão de que quando você precisa aprender alguma coisa, juntar o conhecimento e depois produzir alguma coisa para apresentar para as outras pessoas, aí você também se sente... não é mais responsabilizado, mas é como se aquilo de alguma forma crescesse, sabe? Não é uma coisa assim que eu estou aprendendo para fazer uma prova. É uma coisa que eu estou aprendendo para apresentar para as pessoas. É um performance que é significativo mesmo, assim, vai fazer impacto, não? E é a minha comunidade, né? São os pais, são as pessoas aqui, são os vizinhos e tudo que estão vendo aqui o que a gente está trazendo para eles. Então, de alguma forma, é a forma como eu estou sendo visto. Também tem essa questão toda de como as pessoas estão me conhecendo, né? E eles transformavam o comportamento completamente e faziam uma mudança, assim, uma transformação desses estudantes que chegavam lá já meio que desacreditados e tudo, né? Mas por conta disso, era uma escola também com um trabalho muito artesanal, muito minucioso, mas trabalhavam muito com esses dois componentes, a integração das artes e a apresentação autêntica para a comunidade. Autêntica. Muito, muito bom. Nós acreditamos muito em compartilhar a aprendizagem e que aprender para ensinar. E a performance autêntica também está te colocando responsável. E responsabilidade é um valor, um lugar de destaque, de importância, de valorizar. Eu acho que é importante também. O palco é importante. E aí a gente passa essa mensagem que é tão importante para a vida, né, Sara? De que a gente pode sim ter liberdade, mas ela vem com responsabilidade. A gente pode ter autonomia, pode fazer as nossas coisas, ter as nossas decisões, mas a gente precisa fazer de forma responsável. Sim. E isso coloca mesmo o professor no papel de protagonista também tanto para o aluno, a liberdade vem com responsabilidade, para o professor também. Né? Então agora a gente finaliza o nosso podcast, nosso episódio de hoje, e eu gostaria que vocês dessem aí, a maioria dos nossos ouvintes são da educação, são educadores, então que palavras a gente deixa no final desse podcast que inspiram para transformar? Palavras que inspiram. Eu acho que essa é a pergunta do bilhão. O que inspira alguém de ter vontade, de motiva alguém para aprender? O que eu penso é a habilidade do ser humano é criar algo no imaginário que você quer ver acontecer. Então, acho que a minha inspiração é tenha coragem de se inspirar de que é possível e que sonha
para algo diferente, uma experiência diferente, que você é capaz de fazer. Você é capaz. E eu acabei de dar uma palestra e falar, gente, cuidado do que nós falamos para nós mesmos, não? De muito alta crítica, muito, se isso foi certo ou errado, se eu estou me sentindo burro, se eu estou me arriscando, assim. Tem coisas que nós falamos para nós mesmos que nunca falaria para outra pessoa. Ou no mínimo, se falarmos, sabemos que está errado. Né? Uhum. Então, assim, tenha coragem de também te libertar, que você é possível fazer isso. Vai errar um pouco e tudo bem. Uhum. Mas que sonha. E eu vou na linha de que pequenos passos transformam. É mais importante darmos, às vezes, pequenos passos com constância e consistência do que um grande passo que às vezes a gente fica esperando acontecer. Então a transformação ela vem muitas vezes de olharmos as nossas dores e termos coragem de colocar nossas ideias em prática. E às vezes essa coragem, essa ideia pode parecer pequena para mim, mas ela é um pequeno passo que transforma muitas coisas. Então, tenha coragem de colocar a sua pequena ideia. Todo lugar tem um bom começo. Esse início não tem que ser mega, não. Pode começar com o primeiro passo, né? Exatamente. Antes de terminar, eu queria mais uma vez convidar, né, todas as pessoas a baixarem o livro, na verdade, que vai ser lançado dia 14 de outubro pela Unesco. Já vai sair bilíngue, né, em língua portuguesa e inglês. Se chama O Professor Ampliado, em inglês The Amplified Teacher, e a gente fala sobre esse novo lugar do professor, esse novo papel, essa nova identidade, né? Essas novas responsabilidades, o que é que a IA de fato vai conseguir fazer, o que não vai conseguir fazer, e como é que a gente pode construir uma educação mais humana até com a integração dessas novas ferramentas. E acho que a mensagem final é a mesma que eu deixei ontem, que é a sala de aula, a escola, é o espaço aonde nós estamos construindo uma nova humanidade, um novo mundo. E isso precisa estar muito presente com a gente o tempo inteiro, porque é um lugar de muita responsabilidade, mas também de muita honra. Né? E a gente precisa responder à altura. Muito bom. Muito obrigada. Os alunos merecem, né? Merece. Muito obrigada, Sara, Juliana e Rafael. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Se tem algo que você quer ouvir nesse podcast, deixe nos comentários. E o nosso objetivo dessas conversas é sempre gerar novas conversas. Muito obrigada, até a próxima. Até. Obrigado. Obrigada.